Doutor Felipe, o Brasil, ou o Rio, ou se preferir o Brasil, nós estamos caminhando para o que foi a Colômbia. Vale lembrar, não é o que é a Colômbia, que a Colômbia passou por muitas transformações. Só para você que nos acompanha, a referência é a seguinte: durante um período, uma longa guerra civil, com grupos guerrilheiros ocupando parcelas consideráveis do território da Colômbia, depois o tráfico de drogas, algumas figuras célebres como o Pablo Escobar, os cartéis, Cali, Medellín, etc., até assassinatos de candidatos a presidente, inúmeros incidentes que marcaram a história da Colômbia, especialmente a partir de 1958, se fosse fazer um corte. E depois de uma série de mudanças, ainda bem, a Colômbia conseguiu superar essa situação, uma série de acordos de paz, e ainda há problemas na fronteira com a Venezuela, tal, mas no geral a Colômbia conseguiu dar um grande salto à frente em relação ao que tinha, por exemplo, no começo desse século. Então eu presumo que a referência, quando eu li hoje no jornal, fosse daquele momento lá do passado da Colômbia. Eu pergunto ao senhor, corremos esse risco? Eu acho que são comparações que não cabem num momento como esse, né? O Brasil, falar do Brasil nesses termos, o Rio de Janeiro é tão diferente de outras regiões, o Brasil já é tão diverso entre si, um país continental, com realidades sociais, econômicas, culturais, diferentes já no nosso próprio território nacional, e que bom que é assim, são as nossas maiores riquezas. A Colômbia da mesma forma. Então eu acredito que nesse momento em que você tem dezenas de corpos que não foram identificados ainda, você tem comércios que estão fechados há 2 dias, você tem crianças que não estão indo à escola. Esse tipo de fala, ele ajuda o quê, na verdade? Ou seja, que tipo de solução que a gente vai obter a partir disso, estabelecendo paralelos entre países completamente diferentes, com origens históricas completamente diferentes, coloniais. O senhor conhece muito bem isso, que é professor de história. E ao invés de a gente estar discutindo aquilo que de fato está acontecendo agora, por exemplo, como eu disse antigamente, como eu disse no início, essa inteligência pós a ocorrência e se identificar os resultados efetivos e se fazer um balanço daquilo que se produziu como resultado de fato, de se identificar eventuais responsabilidades, abusos cometidos, de se ver se todas as pessoas, quais pessoas foram presas, quais pessoas foram mortas, quais pessoas eventualmente tinham ligação de fato com o crime, quais que não tinham relação com o crime, tem pessoas desaparecidas. Uma questão muito importante, né? Muito se diz sobre essas comunidades, por exemplo, no caso do Rio de Janeiro, é isso, a questão do tráfico de drogas, do tráfico de armas, mas de novo, né? Essas drogas não são produzidas ou plantadas nessas comunidades, as armas não são fabricadas nessas comunidades. Acho que uma questão muito importante, aí falando sobre inteligência de novo, mas uma outra inteligência política, estratégica. No governo anterior, houve uma grande discussão debate sobre comercialização de armas de fogo, né? Se todo mundo se lembra, toda a defesa que o ex-presidente fazia, o grupo político faz, do maior acesso a armas de fogo, sem entrar nesse mérito aqui. Foram feitas uma série de alterações à legislação de controle de armas de fogo no Brasil por meio de decreto, que depois foram derrubados pelo Supremo Tribunal Federal. E uma das apreensões, aparentemente, que a gente tem informação da imprensa, foi um caderno do crime organizado, do Comando Vermelho, identificado ali, nessa comunidade, em que havia uma contabilidade ali de compra de armamentos e de munições, em que parece que eram 5,1 milhões, né, 5,1 milhões de reais gastos por mês com armamento e munição daquela facção, ou pelo menos daquele grupo, daquele território, daquela comunidade da facção, sendo que desses 5,1, 1,6 milhões foram para uma única pessoa, que era um fornecedor de São Paulo, da cidade americana, um CAC, pessoa que tinha um dos clubes de tiro mais tradicionais aqui do estado de São Paulo. Sem também, de novo, fazer generalizações absolutas sobre qualquer tipo de comunidade ou qualquer tipo de segmento. Quanto que foi denunciado que esse tipo de fragilização da legislação, por exemplo, quando você autorizou, sem nenhum tipo de controle, a recarga de munições, a sociedade civil, pesquisadores, policiais federais, alertaram em alto e bom som o risco que isso ia representar para o fornecimento, e exatamente da maneira como se identificou posteriormente e como se várias outras operações já identificou. O uso de laranjas para que a partir daí se conseguissem obter essas armas legalizadas e a partir daí fazer o desvio. E a gente sabe disso muito bem porque, de novo, né, todo esse espraiamento das ilegalidades, dessa economia ilegal, ela depende justamente de você fazer a transição do mercado legal para o ilegal, do dinheiro obtido com o mercado ilegal para o mercado legal, das armas obtidas no mercado ilegal para o mercado ilegal. Essa promiscuidade entre legalidade e ilegalidade é da natureza do crime. Enquanto não se compreender dessa forma
e não se orientar apenas poderio bélico a comunidades já extremamente vulnerabilizadas, de novo, a pergunta que realmente, como cidadão brasileiro, eu deixo às autoridades do Rio de Janeiro. Podemos dizer que foi um sacrifício que esses policiais fizeram, 4 policiais morreram, foi um sacrifício que a população fez, mas pelo menos agora resolvemos o problema. Ou não? Ou quantos sacrifícios vamos ter que fazer ainda para resolver esse problema? Quantos policiais vão ter que morrer? Quantas pessoas mais vão ter que morrer para a gente poder declarar que o Comando Vermelho acabou? Ou então a gente vai buscar outra solução? Acho que essa é a grande pergunta. Essa é uma grande pergunta que certamente vai marcar também aqui o nosso encontro, se não só, mas é uma pergunta que o Brasil tem de responder mais do que